Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai continuar falando sobre arquivo de configuração, tá? Bem, a gente tem criado nosso arquivo de configuração à mão, né? E testado ele na linguagem Python. Lembrando, gente, que o arquivo de configuração ele funciona em diversas linguagens. Você poderia estar testando ele na linguagem que você desejar, tá? Nós estamos testando na linguagem Python porque é uma linguagem que a gente utiliza muito aqui. Então, eu acredito que todos nós vamos se sentir muito mais à vontade, né? Em estar testando em Python, embora, tá? Em todas as aulas eu tento explicar, né, toda a lógica, né, em si, caso tenha alguém que não saiba ou não entenda muito de programação, né. Mas o arquivo, né, de configuração em si, a gente vê que é muito simples, né, a criação dele. Mas vamos supor que você fala para mim: "Olha, Jéssica, eu aprendi a criar o arquivo de configuração na mão, mas a gente não está utilizando uma linguagem de programação, teria como a gente, criar o nosso arquivo de configuração pela linguagem de programação?" E tem sim, e a gente vai ver isso nessa aula, tá? A gente já aprendeu, né, a criar nosso arquivo de configuração manualmente, né, nós já aprendemos, a ler ele, a carregar esse arquivo de configuração, a gente já aprendeu a testá-lo, a ler ele, né, enfim, a gente já aprendeu. Vamos aprender a salvar, criar o nosso arquivo de configuração via comando de uma linguagem, tá? E vai ser o Python. Bem, para a gente poder não somente carregar, né, o arquivo de configuração, mas também poder criar esse arquivo de configuração, a gente precisa da biblioteca YAML, que é o arquivo de configuração que a gente estamos criando, é o arquivo de configuração YAML. Então, a gente precisa vir no nosso terminal, tá? E instalar essa biblioteca. Então, a gente vai dar pip install PyYAML. Então, é esse comandinhozinho que você vai colocar ele aqui e vai dar enter e ele vai instalar. Eu não vou dar enter porque a gente já instalou ele na nossa primeira aula, tá? Então, a gente vai para a aula de hoje. Eu vou vir aqui, vou criar a pasta para a aula de hoje. A gente já aprendeu, mas a gente vai estar fazendo isso também nessa aula, que é carregando, tá? O arquivo. E a gente vai estar salvando. Acho que o que importa nesse momento é aprender a salvar, né? Já que a gente já aprendeu a carregar, já aprendemos a criar manualmente, agora vamos criar, né, via linhas de comando. Então, eu vou vir aqui, dentro da pasta carregando e salvando o arquivo YML, eu vou criar um único arquivo chamado main.py. Por quê? Porque o arquivo de configuração a gente vai criar em linhas de comando, tá? Então, vamos ver como é que isso aconteceria. Bem, normal, gente, novamente. O primeiro passo, a biblioteca que a gente vai precisar utilizar, que é importando a biblioteca que a gente instalou, YAML, tá? Então, a gente está importando a biblioteca do PyYAML para trabalhar com o quê? Com o arquivo YAML. Eu vou importar também uma biblioteca chamada de datetime, e aí, pelo nome, a gente já começa a ver que a gente vai trabalhar aqui com datas, né? Então, eu estou importando, tá, um módulo para trabalhar com as datas. E vamos lá. A primeira função que eu vou criar é uma função que vai ficar responsável, tá, para salvar os dados em arquivo YAML, tá bom? Então, eu vou vir aqui, salvar YAML. É o nome da minha função, tá? Então, def é a palavra-chave em Python para poder definir uma função, e a gente define uma função dando um nome para ela, tá? Bem, então, o nome da minha função vai ser salvar YAML, e essa função pode, né, esperar receber algum parâmetro ou não. Nesse caso, a gente espera receber parâmetros. A gente vai esperar quais são os dados que a gente quer salvar, tá? E aonde a gente quer salvar ele. Eu vou colocar aqui, ó, o nome do arquivo, tá? E caso não passe nada, eu vou salvar direto em dados.yml, tá? Prontinho, tá? Bem, a gente vai fazer aqui, tá? Toda a lógica para salvar os dados em um arquivo YAML. Então, os dados aqui, gente, são os dados que serão salvos, tá? E o nome do arquivo é o nome do arquivo de saída, né? O qual que vai ser gerado para nós. Bem, vamos utilizar aqui o nosso carinha chamado try. E se nós temos o try, nós temos o except, tá? Lembrando, gente, dentro do try, né? Dentro do try é tudo aquilo que pode dar erro, tá? E aí, se algo aqui der erro, o except, tá? Ele vai pegar esse erro
e eu vou apelidar ele de E. E aí aqui a gente trata o nosso erro, a gente faz o que a gente quiser com ele, tá? Então eu vou colocar aqui que a gente vai fazer aqui depois e bora continuar aqui. Então, bora lá. Pensa só comigo. Eu quero criar um arquivo de configuração. Quem vai ficar responsável por isso, tá? Mesmo a gente não tendo muito conhecimento, mesmo se você não tiver muito conhecimento, pense nas aulas passadas. Eu não tive que, eu não falei para você que essa funçãozinha aqui, ela é responsável por abrir um arquivo? E eu falei que ele espera o caminho desse arquivo e o modo. Bem, então eu posso dizer aqui, ó, que o caminho vai estar dentro da variável nome arquivo, tá? E qual é o módulo? Eu não quero ler, porque eu quero salvar, não é verdade? Então, eu quero o quê? Escrever. Então, é o Wzinho, tá? Bem, poderia encerrar por aqui, mas, como nas de carregamento, eu também vou colocar aqui o código UTF-8. O que é isso aqui? Lembra? A todas as aulas eu falo, para que ele possa reconhecer caracteres especiais, tá? Bem, eu poderia chegar aqui e atribuir isso aqui para dentro de uma variável, tá? Que poderia ser o F lá, gente, tá? Ou arquivo, tanto faz, tá? O nome você dá o que você quiser. Mas lembre, se eu fizer isso, eu terei que ficar responsável, tá? Para quando eu terminar de fazer a escrita no meu arquivo, eu quê? Eu fechar esse arquivo. Porque eu falei o que para vocês desde o começo, que tudo que a gente abre na programação, a gente fecha, igual na vida real. Você não abre a porta da sua geladeira e deixa lá aberta. Você abre a porta, faz o que você tem que fazer e ao finalizar você fecha a porta da sua geladeira. A mesma coisa na programação. Tudo que você abre, você fecha. Se eu estou abrindo esse arquivo, nesse caso, para escrita, ao terminar, eu devo fechá-lo, tá? Se eu não fecho, gente, corre um alto risco desse arquivo ser corrompido, entendeu? É por isso que tudo que a gente abre, a gente fecha. Se eu abro uma conexão com o banco de dados, bem, enquanto eu estiver ali trabalhando com o banco de dados, ele fica aberto. Mas ao finalizar, eu tenho que fechar. Então, para que eu não fique responsável por isso, existe um carinha que ele vai ficar responsável por mim, tá? Então, eu vou atribuir esse trabalho para esse carinha aqui. E esse carinha, gente, ele fica responsável para que quando eu terminar de fazer o que eu tenho que fazer no meu arquivo, ele fechá-lo. E aí, agora sim, aqui eu apelido ele de arquivo. Bem, agora eu posso fazer o que eu quiser. Então, agora eu vou chegar aqui e vamos lá chamar a nossa biblioteca, YAML, tá? E aí eu vou dizer para ele que eu quero o quê agora? Eu não quero carregar o arquivo, fazer a leitura do arquivo, eu quero salvar. Então, eu quero fazer um dump, tá? E olha, veja só, ele espera umas coisas, tá? E a gente vai passar essas coisas para ele. O que que ele espera receber? Os dados, tá? Os dados a ser, que vai ser inserido no nosso arquivo, tá? De configuração. Nós ainda não temos eles, mas a gente vai ter e a gente vai chamar ele de dados, tá? A gente ainda não tem, mas a gente vai criar e a gente vai criar eles e eles vai ser passado como atributo quando a gente chamar a nossa função salvar XML, tá? E aí a gente vai acessar ele via dados aqui, tá? Via variável. Mas a gente ainda não tem ele. Bem, a gente vai pegar o caminho do nosso arquivo, tá? O arquivo de destino, né? Onde a gente quer salvá-lo. A gente vai também ter o Alon Unicode, que eu vou colocar como true, tá? Eu vou permitir caracteres Unicode. E eu também vou fazer aqui o default from style como false, tá? Eu vou usar estilo de bloco, tá? Normal, não eyeline, tá? Então vai ser de bloco mesmo. Ah, então, deixa eu me ver aqui. Dados, arquivos.
Prontinho. Bem, feito isso, eu vou chegar aqui e falar para vou mandar uma mensagem dizendo: "Olha, os dados salvos com sucesso". E eu vou dizer aonde esses dados ele foi salvo, o nome do arquivo, tá. E aí eu vou colocar aqui entre pronto. E aí eu dou um retorno, essa função vai retornar como true, né, se deu tudo certo, retorna true. Se não, se alguma coisa deu um erro aqui, gente, a gente cai aqui no except, onde a gente vai tratar o nosso erro. Então eu vou dar aqui um print, erro ao salvar arquivo, e aí a gente pega aqui qual foi o erro que deu. E aí a gente retorna, essa função vai retornar o valor falso, quer dizer que, falhou, tá. Bem, bora lá, vamos passar aqui rapidinho para ver, né, se ficou alguma dúvida, e aí você tira, né, porque às vezes a pessoa, né, quando a gente está digitando o código, a gente está pensando e falando ao mesmo tempo, né, pode ser que alguma coisa, eh, às vezes faz sentido para nós, mas para quem está ouvindo, às vezes passa alguma coisa, né, na nossa cabeça, como a gente está indo em uma lógica, né, ali constante, a gente está falando, para nós tá fazendo tudo um sentido, e para outra pessoa que às vezes está ouvindo, às vezes alguma coisa se escapa, né, porque, né, nós estamos no mesmo pensamento, né. Mas vamos lá, agora que terminamos, vamos ver aqui, tá. Aqui a gente está definindo uma função para salvar o quê? Os dados em arquivo YML, tá. Então essa função ela vai salvar dados em um arquivo YML. Bem, a gente espera aqui receber 2 parâmetros, dados, tá, que vai ser os dados a serem salvos no nosso arquivo, e o nome do arquivo, tá, que é o nome do arquivo de saída, que vai ser gerado para nós, tá. Caso não passe nada, ele vai ser gerado, no arquivo dados.yml. Bem, feito isso, eu estou utilizando aqui o try e o except, porque dentro do try, gente, é tudo aquilo que pode dar erro. Então, ao salvar um arquivo, pode ocorrer um erro. E se der um erro aqui, para que o meu código ele não quebre, tá? Eu vou o quê? Pegar esse erro e aí cai aqui no except, né, então deu um erro, caiu aqui no except, eu vou atribuir ele para dentro né, daqui da nossa variável e, né, que a gente está apelidando, né, o except de e aí eu vou dar um print, olha, erro ao salvar o arquivo, e aí eu digo qual foi o erro que ele pegou. E aí eu vou retornar, essa função ela tem 2 retornos, ela retorna true, se foi sucesso, e falso, se deu erro, tá? Quer dizer, ele vai retornar falso indicando que houve falha na operação. Bem, então bora lá. Aqui a gente faz o quê, tá? A gente abre o arquivo em modo de escrita, tá? Com codificação o TF8, que é para a gente poder reconhecer caracteres especiais. E aqui a gente faz a salvação, tá? Que é a serialização ali dos dados para o quê? Para o formato, gente, do YML. Então, a gente vai estar escrevendo no arquivo. Então, a gente vai passar os dados, que a gente ainda não tem, mas a gente vai passar. A gente vai passar o arquivo, tá? De destino. A gente vai permitir que os caracteres Unicode e a gente vai dizer que é para utilizar o estilo de bloco e não o align, tá? É, Para quem não entende, gente, tá? A parte de bloco e não align, né? Se você já fez alguma aula ali de CSS, você já tem esse conhecimento, tá? O bloco ele ocupa todo o espaço disponível e o align não, tá? Então, o bloco ele vai ocupar todo o espaço disponível e dar uma quebra de linha. Já o align, ele não ocupa todo o espaço disponível, né? Ele ocupa lá só uma pequena parte, tá? Ah, de uma maneira bem simples assim, tá? Que eu acho que é a maneira que eu explico, né, lá na parte de CS, e eu acho que fica muito claro para as pessoas entenderem, né? Então, se eu quero ocupar todo o espaço, toda a largura disponível, eu utilizo o bloco. Se eu não quero, eu utilizo o align, tá? Aqui nesse caso, eu quero que o estilo seja de bloco, que ele ocupa todo o espaço disponível. Ah, é, E aí, por fim, se não deu erro,
tá? Eu vou cair aqui e vou dizer, olha, os dados salvo com sucesso, e eu vou dizer aonde foi salvo, tá? E aí eu retorno, a minha função vai retornar dizendo, olha, true, tá? Quer dizer, eu estou indicando que houve sucesso na operação. Pronto. Então, gente, aqui, ó, a parte de salvar é isso aqui, já está pronto, tá? Vamos lá, vamos para a parte de carregar o arquivo. De carregar, a gente já está acostumada, mas a gente vai criar uma função, né? Que a gente está lá, desde o começo a gente faz direto, né? Mas aqui a gente vai criar funções. E pensa só que legal, gente, você já vai ter essas funções prontas. Então, se vocês quiserem, vocês criariam o quê? Um único arquivo para essas funções e só chamaria eles nos seus projetos que usa arquivo de configuração que você esteja utilizando Python, né? Senão você vai ter que criar eles para a linguagem que você está utilizando. Então, veja só que legal. Basicamente, você agora já vai ter pronto aí, tanto de salvar quanto de carregar. É só copiar e é só salvar ele em um único arquivo e ir chamando eles, né? Chamando essas funções no arquivo onde você vai utilizar. Né? Então, fica aí a dica. Bem, vamos carregar. Vamos criar aqui uma função chamada carregar o arquivo YML. E aqui para carregar, a única coisa que eu preciso é do nome do arquivo. Se não me passarem nada, olha só, eu só preciso disso aqui, gente. Vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Tá? Se não me passar nada, eu vou ler o dados.yml, tá? Então, bora lá. Vamos fazer e aí depois eu volto explicando, né? Embora que aqui eu acho que não vai ter dúvida nenhuma, né? Eu vou utilizar o try except, porque a gente já viu, né? Que é questão de, tipo, se der algum erro. Então, bora lá. Dentro do try, tudo que ele pode dar erro. O que a gente tem feito, gente, a parte de carregamento das outras aulas. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, e vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar sem eu falar, porque é uma coisa que a gente está fazendo desde a primeira aula. Então, isso aqui eu acho que vocês já sabem de qual é o sutiado. Vamos lá, ó, qual é o sutiado, né? Se vocês estão acompanhando, vocês já vão saber. Which, open, o nome do arquivo, né? Que a gente colocava aqui, né? Só que agora vai vir dentro da nossa, vai estar dentro da nossa variável, porque vai vir como quando a gente chamar essa função, a gente vai passar como atributo, né? Então a gente espera receber como parâmetro o nome do arquivo. E se não passar nada, a gente vai utilizar dados.yml. Qual é o modo? Leitura, o eCode, o TF8, e a gente apelidava ele de F lá, né? Só que aqui a gente vai, só para a gente seguir o mesmo parâmetro aqui, a gente vai colocar arquivo, tá? Mas poderia ser o Fzinho, tá? É só para ficar bonito, para não ficar um F e outro arquivo, né? Senão vai ficar desorganizado. Bem, pronto. O que a gente fazia? A gente criava uma variável, na verdade, a gente criava uma variável chamada data. Só que a gente vai colocar aqui dados carregados, tá? Só para mudar os nomes, tá? Mas a mesma coisa, é o nome da variável. O nome da variável não importa, gente. O que importa é como é que a gente faz. A gente coloca o que chama, nossa biblioteca YML, o safe load e passava aqui o Fzinho, que aqui a gente chamou de arquivo, não é verdade? E pronto, estava pronto. A mesma coisa, aqui está pronto. Eu só vou dar um print. F. Não, como gente, eu vou explicar, tá? Isso aqui é só mesmo para aqueles que estão acompanhando desde o começo, ver se conseguia fazer sozinho, tá? Então, não se preocupa. Eu vou explicar. Para quem não está acompanhando desde o começo, né, e não entendeu. E aqui a gente retorna os dados que foram carregados. Se der um erro aqui, tá? Se for fale not found erro, quer dizer, o arquivo ele não foi encontrado, eu vou falar para ele, olha, arquivo, aí eu vou dizer para ele aqui, ó, passar aqui qual é o arquivo, né? Nome arquivo, não encontrado. E aí eu retorno none, que é vazio, tá? Aqui vai indicar que o arquivo não existe. E aí eu vou pegar um outro erro, tá, gente? Exception, o mesmo de cima, tá? Que eu vou apelidar de E.
Quer que se eu capturar algum outro erro, tá? Que ocorra ali durante a leitura, aí eu vou dizer para ele aqui, olha, erro ao carregar arquivo, e aqui eu digo qual foi o erro que foi capturado lá. Retorno none também. Bem, bora lá, tá? Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou definindo, tá, uma função para carregar o quê? Os dados do arquivo IFSAML. Eu espero receber como parâmetro o quê? O nome do arquivo a ser carregado, tá? Então, eu espero receber o nome do arquivo. Caso não passe nada, eu vou entender que o nome do arquivo é dados.ifsaml, tá? Lembrando que isso aqui pode dar erro, porque pode ser que não exista esse arquivo. Então, eu preciso tratar isso, tá? Por isso que a gente está tratando ele aqui. Então, dentro do try, gente, é tudo aquilo que pode dar erro. Então, isso aqui pode dar erro. Então, ele vai dentro do try. E dentro do exception, tá? A gente vai trabalhar com esses erros, a captura desses erros. Então, a gente bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui a função omp para abrir o nosso arquivo e ele espera receber o quê? O caminho do arquivo. Onde está o caminho do arquivo? Dentro da nossa variável nome arquivo. Bem, ele espera receber também o modo que a gente quer abrir esse arquivo. É para leitura, é para escrita? Bem, é para leitura, então o Rzinho, tá? E a gente vai passar aqui, não é obrigatório, mas a gente passa, né? Que é o ECODE UTF-8, que é para ele reconhecer o que é caracteres especiais. Nós estamos utilizando esse carinha para ele ficar responsável quando a gente terminar de fazer a leitura do nosso arquivo, ele quer finalizar o nosso arquivo. Então a gente apelida ele de arquivo, ou poderia ser o Fzinho, como a gente está acostumado a fazer, tá? Bem, eu crio uma variável, o nome da variável, gente, você pode dar o que você quiser, isso aqui não vai impactar, tá, no seu programa. O que impacta é que é bom, gente, que a gente dê nomes que dê para entender, né, o que a gente está fazendo. Então, a gente está fazendo o quê? O carregamento dos dados. Bem, eu vou atribuir o quê? O carregamento desses dados. E a gente está utilizando o quê, tá? O y safe load. Por quê? Porque ele vai converter, tá? O nosso arquivo de configuração, que a gente criou ele aqui, tá? Em uma estrutura conhecida em Python, que é o dicionário, tá? A gente já fez o teste, mas toda vez que você não souber como ele está estruturado, tá? Você dê um print, gente, para você ver como é que ele está. E aí você vai ver a estrutura dele e aí você vai conseguir trabalhar com ele. Então, é sempre isso que a gente está fazendo. Todas as nossas aulas a gente deu um print e viu como ele estava estruturado, tá? Bem, feito isso, eu vou passar uma mensagem de sucesso. Eu vou falar, olha, os dados carregados com sucesso e eu vou dizer qual foi o nome do arquivo. E aí eu retorno o quê? Os dados carregados, a estrutura dos dados do arquivo de configuração que foi carregado para nós, para que a gente possa trabalhar com eles. Bem, se algo aqui der erro, por exemplo, o file not found erro, tá? Se for por causa que ele não encontrou o arquivo, né? Se tiver alguma coisa relacionada ao arquivo, eu vou falar para ele, olha, arquivo, e eu vou dizer qual é o nome do arquivo, não foi encontrado, tá? E aí eu retorno none, quer dizer, olha, falhou, tá? Quer dizer, não existe esse arquivo. Bem, se for se a captura, né, do erro for qualquer outro erro, né, durante a leitura, vai cair aqui e eu vou dizer para ele, olha, o erro ao carregar o arquivo foi o erro que foi gerado lá, que foi passado para nós, está dentro do nosso exinho que nós estamos apelidando aqui, o except, tá? Bem, e aí eu retorno também none, indicando que houve falha na operação. Bem, o que nos falta agora? Criar os nossos dados, né, para a gente poder passar lá na hora de salvar, que a gente não tem eles ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada dados, que eu vou atribuir para dentro dessa variável um dicionário. Então, eu estou criando um dicionário, e um dicionário tem o quê? Chave e valor, não é verdade? Então, eu vou criar aqui a primeira chave, nome, e eu vou atribuir o valor, Jéssica. Eu vou criar outra chave, idade, e eu vou atribuir o seu valor de 30. Eu vou criar outra variável chamada hobby e eu vou atribuir para dentro dessa chave uma lista com valores. Leitura, jogar, viagem, sei lá, tá?
Vou colocar aqui outra chave chamada endereço. E eu vou atribuir para essa chave o valor de dicionário, onde a gente vai ter chaves e valores também, que é a rua. E o valor é Rua das... Vou colocar aqui. Rua do Conhecimento. Cidade, São Paulo. E, por fim, para a gente trabalhar com a biblioteca, né? Data de nascimento, a chave e o valor. Vamos pegar aqui o date time. Date. E aí a gente pode passar aqui o que a gente quiser. Vou passar aqui o ano. 1995, sei lá. Vou colocar mês 5 e o dia 15. Qualquer coisa aqui. Pronto, já temos os nossos dados. Agora vamos rodar esse código, né? Vamos ver as coisas funcionando. Então, bora lá. Vou fazer aqui um if. Name é igual main. Dizer aqui, esse arquivo que eu estou rodando é o arquivo principal, tá? Eu estou fazendo uma verificação se o script está sendo executado diretamente, tá? Se ele não é importado como módulo, se esse arquivo é o arquivo main, tá? Se esse aqui for o arquivo main, é o arquivo que eu estou executando, aí eu vou rodar, eu vou continuar aqui. Então, ele vai entrar aqui e vai fazer o que eu quiser. Bem, a primeira coisa, gente, eu preciso salvar chamar ali a função de salvar o nosso arquivo YML para a gente poder carregar ele, né? Então, a gente primeiro precisa fazer o quê? O salvamento. Então, eu vou chamar aqui nossa função salvar YML, tá? E ele espera receber o quê? Primeiro, ele espera receber os dados. E eu vou passar os dados, que está dentro da nossa variável dados, tá? Bem, o segundo é opcional, que é o quê? O caminho. Eu poderia não passar o caminho, gente, só que ele ia criar aqui fora, tá? E aí, para ficar organizado igual a todas as aulas, eu vou passar o caminho que eu quero que ele seja salvo, tá? Então, quero que ele entre dentro da pasta carregando e salvando YML. E aí, sim, ele pode colocar como dados, dados.yml. Só que a nossa função, ele retorna algo, na verdade, ele retorna true ou false. Se eu tenho uma função que retorna algo, eu tenho que estar pronto para receber esse retorno, tá? Receber isso. Então, eu preciso ter, gente, uma caixinha, que a gente chama de variável, tá? Para a gente poder guardar a resposta dessa função. Então, eu vou ter aqui uma variável chamada sucesso, tá? Então, o retorno dessa minha função, que seja true ou seja falsa, ela vai ser atribuída para dentro da minha variável sucesso. E agora eu vou verificá-lo, tá? Então, se sucesso quer dizer, ele só vai entrar aqui, gente, se for true, quer dizer, se a operação de salvamento foi bem sucedido, bem, a gente vai entrar dentro desse if. Se não, quer dizer que falhou, a gente não vai entrar aqui, tá? Então, se sucesso quer dizer se foi bem sucedido, quer dizer que foi true, eu vou fazer o quê? Agora eu vou carregar, tá? O nosso arquivo de configuração, fazer o carregamento, que é uma coisa que a gente sempre faz nas aulas, né? Então, o que muda aqui é que a gente agora tem uma função, né? Então, a gente vai vir aqui, chamar a nossa função carregar YML. Bem, a primeira coisa que eu tenho que passar, que é opcional, tá? É o nome do arquivo. Como eu não salvei dessa maneira, eu vou passar, porque senão vai dar erro. Então, eu preciso passar isso aqui, tá? Que esse é o caminho. Então, deixa eu copiar aqui. Esse é o caminho, tá? Bem, novamente, gente, a gente tem uma função que ela nos retorna o quê? Algo. Na verdade, se eu tenho uma função que vai nos retornar algo, nesse caso é para ele retornar os dados carregados,
eu preciso atribuir ele para dentro de uma variável, que eu vou chamar de dados carregados. Tá? Bem, agora eu preciso verificar, tá? Se realmente o que veio foi dados e não none, né? Se for none, quer dizer que falhou. Então, se dados carregados, eu só preciso fazer isso, gente. Por quê? Isso aqui só vai dar true se tiver algo aqui dentro. Quer dizer, se tiver alguma coisa aqui, quer dizer que os dados eles foram carregados, tá? Se não, quer dizer que está none. E none é o que? É vazio, tá? E vazio é falso, tá? Então, ele só vai dar true se tiver algo dentro dele. Se não tiver nada, se o retorno for none e none é vazio, quer dizer que não tem nada, ele vai falhar. Então, é falso, tá? Então, se entrar aqui dentro é porque realmente tem dados. Então, a gente vai imprimir o quê? Vou dar aqui um /n para pular uma linha. Dados carregados. E aí, a gente dá simplesmente um print nos dados carregados, tá? Aí, você poderia, gente, fazer tudo aquilo que a gente vem fazendo nas outras aulas, tá? Mas aqui eu não vou fazer porque, basicamente, a gente já aprendeu, né? Fazer aquilo. Não há necessidade de pegar os dados, ver como ele está sendo representado, né? A estrutura dele, enfim, né? Acho que não há necessidade. Se você achar que há necessidade, pegue as aulas passadas e faz, gente. Treina aqui você, né? Copiar o código, ver, né? E coisa. Para mim, acho que não há necessidade porque a gente já aprendeu, a gente já sabe fazer tudo aquilo, né? E aí, a única coisa que eu vou fazer, gente, é pegar os meus dados aqui, tá? Que eu criei. E eu vou fazer uma comparação se ele é igual dentro da variável dados carregados, tá? O que eu estou fazendo, gente? Uma comparação, tá? Eu estou comparando os dados originais com os dados carregados, tá? Se eles forem iguais, tá? Que tem que ser iguais. Vou dar aqui um /n. Os dados originais e carregados são idênticos. Legal, quer dizer que deu tudo certo. Se não, quer dizer que os dados não são idênticos. E aí a gente teria que olhar o que aconteceu, tá? Quer dizer que alguma coisa não foi salva, alguma coisa se passou no momento lá. Agora, código, gente. Pronto. Rodei de novo, porque sempre quando eu rodo a primeira vez, ele não traz tudo, não sei porquê. Mas enfim, bora lá. Os dados salvos com sucesso em ponto carregando e salvando XML no arquivo dados.xml. E olha, realmente, estamos aqui, nossos dados. E olha só que legal, tá? Vamos aqui, vamos ver, né, os nossos dados aqui e vamos olhar aqui, tá? Então, a gente vai começar de baixo para cima, tá? Porque a gente pode ver que ele está indo de baixo para cima. Então, a gente tem aqui data nascimento, tá? Que é um dicionário. Então, aqui nós temos uma chave. E a data que a gente passou. Legal, tá bonitinho. Depois, a gente tem o que? Um dicionário, não é verdade? Então, nós temos a chave endereço, tá? E a gente tem o quê? Um outro dicionário, que nós temos que duas chaves. Cidade e o valor, né, que é uma string São Paulo, outra chave, rua, e o seu valor, que é Rua do Conhecimento, que é outra string. Legal. Bem, depois a gente vai ter uma chave com uma lista. Olha só. A gente tem aqui uma chave e valores da lista, tá? Porque a gente já aprendeu que os ifs aqui no arquivo de configuração, ele reconhece como lista. E a gente tem aqui os seus três valores, leitura, jogar, viagem. Bem, bora lá. O próximo é a chave idade e o valor 30. Chave idade, valor 30. Chave nome, valor Jéssica. Chave nome, valor Jéssica. Então, veja só que tudo deu certo. Vamos continuar. Dados carregados. Veja só, ele carregou nossos dados, tá? Lá do nosso arquivo, né? Então, ele pegou esse nosso arquivo de configuração
e leu esse arquivo, carregou os dados para nós, e ele trouxe ele. Qual é a estrutura dele? Ele é um dicionário contendo os dados. Então, a gente já sabe trabalhar, porque a gente vê que todos eles, que nós trabalhou, era um arquivo de dicionário, né? E veja só o que nos importa, os dados originais e carregados, eles são idênticos, mas a gente já tinha feito a comparação e realmente eles são idênticos, né? Então veja só que legal. Então a gente aprendeu, tá? Criar as funções tanto para o carregamento quanto para o salvamento, né? E o que importava mais nessa aula, que era aprender a criar nossos arquivos via linhas de comando, né? Então veja só, gente, que legal. E agora vocês têm o código, vocês não precisam mais ficar replicando, basta você colocar ele em um único arquivo, né? Você criaria aqui, sei lá, um arquivo chamado alguma coisa que desse a entender, né? Que é de carregamento e de salvamento de arquivo XML. E toda vez que você fosse utilizar, que você precisasse salvar um arquivo XML, você chamaria essa função. E toda vez que você precisasse carregar, você chamaria essa função. Porque essa função, além dela estar, além de você ter uma função, ela já está toda trabalhada, né? Ela já está com o try except aqui, toda bonitinha e validada aí para que você possa estar trabalhando com ela, tá? Então, muito obrigada, até mais e tchau, tchau!